Voltamos, povo de Deus, para o tópico 2 dessa lição. Peço aí que os irmãos que comentem, curta, compartilhem esse vídeo para nos interagirmos um pouco a respeito desta lição poderosa e gloriosa sobre a evidência do Espírito Santo. Vamos lá. Tópico 2. Evidência física e inicial. O que é evidência? Aquilo que se destaca, aquilo que é de caráter, qualidade, aquilo que é diferente. Vamos lá. Evidência física e inicial. A glossolalia, a línguas estranhas, trata-se de uma evidência externa, física e inicial do batismo com o Espírito Santo. Está lá em Atos 2, verso 3 e 4. A língua estranha como evidência do batismo do Espírito Santo estão em consonância com a Bíblia, está ligada com a Bíblia Sagrada, que está lá em Atos 10, 45, 46, que vai nos falar a respeito de Pedro e Cornélio, e o capítulo 19, verso 6, vai falar de Paulo em Éfeso. Atos 10, 45 e 46, que diz: E os fiéis que eram da circuncisão, com todos quantos tinha vindo com Pedro, maravilharam de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em língua e magnificar a Deus. Ou seja, Cornélio simplesmente ali, ele fazia por onde? Mas até o momento ele não tinha o batismo do Espírito Santo. E por outro lado ali, Deus tinha usado Pedro fortemente após o batismo com o Espírito Santo em Atos 2. Pedro está vivendo uma situação financeira aqui muito difícil, porque ele está com fome, ele pede alimento a Deus. Então, quando ele pensa ali o que fazer para se alimentar, do outro lado está Cornélio, precisando do alimento do alto. Cornélio era simplesmente um chefe, um centurião do Palácio Real, que liderava, mas também ele ajudava os pobres. Ele dava esmola aos necessitados, e ele fazia por onde? Mas ele ainda não tinha o Espírito Santo, ou seja, Deus permitiu, ao mesmo tempo de ter alimento para Pedro, trazer Pedro até Cornélio, porque Pedro iria se bancar das comidas reais que Cornélio ali se alimentava. Então, o capítulo 10 vai iniciar a respeito que Pedro pede comida a Deus, mas não tem. Então Deus permite descer a ele em uma visão, mas de uma forma física, um vaso, rolos de pano e animais. Mas animais ali que é mostrado por Deus em visão a Pedro, animais que são considerados impuros, imundo. E Pedro simplesmente se espanta, porque o Senhor mostra essas comidas todas, esses animais, mas eu não posso comer, eu não vou comer isso. E Deus falou para ele: olha, Pedro, come, se alimenta e tem força. Mas ele disse: não, Senhor, isso são alimentos imundos. Então Deus brabo fala para ele, diz: olha, não diga o que é puro, imundo, porque eu o santifiquei. Então come. Pedro, teimoso, como sempre teimoso, ele não come. É aí que quando chegam os soldados de Cornélio, bate para tirar Pedro dali. E no outro dia Pedro pega a embarcação e vai para Cornélio, e lá ele se alimenta e alivia a sua fome. A palavra do Senhor vai nos falar a respeito que quando chega lá, Pedro já tinha recebido a orientação de Deus e simplesmente começa a pregar para Cornélio e a sua família e seus soldados. E Deus agiu de uma forma tão grandiosa que encheu todos, foi batizado todos, porque ele só de ouvia falar o Espírito Santo, mas ele não tinha o Espírito Santo, então ele queria viver a experiência do Espírito Santo. E Pedro ali estava cheio do Espírito Santo. Por isso que quando Pedro termina a pregação, estende a mão, todos eles é cheio do Espírito Santo e começa a falar em outras línguas. Mas na frente vai nos falar a respeito de Paulo, quando chega em Éfeso. Ele dá de frente com 12 varões. E os varões dizem: olha, a tua palavra é bonita,
mas nós também queremos ser cheios do Espírito Santo. E olha o que Paulo pergunta. Paulo diz: vós sois batizados? Ele disse: não. Somente no batismo de João. Eles disseram: olha, certamente João batizou vocês, batizaram você na lei de João, mas João ali batizava para arrependimento de pecado. Mas simplesmente ele pregava que iria vir outro que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. E ele me deu a autoridade e a audácia de batizar vocês. Então Paulo, impondo a mão sobre eles, o Espírito Santo que estava dentro de Paulo, que o Espírito é Ruach, o sopro. A partir do momento que Paulo falava, o Espírito Santo, através do seu hálito, fôlego de vida, as suas palavras, aleluia, glória a Deus, saía de dentro de si e entrava dentro do coração daqueles 12 varões. E todos foram cheios do Espírito Santo. E Paulo ali se maravilhou, porque via que as pessoas foram cheias do Espírito Santo e começou a profetizar. Glória a Deus. 2.1 Sinais sobrenaturais no dia de Pentecostes. No dia do Pentecostes, em Atos 2, que está lá escrito, Atos 2, verso do 1 ao 4, quando do derramamento do Espírito Santo, conforme prometido anteriormente, né, que Jesus vai falar, dizer, olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O que, se você for parar para meditar, a gente fala muito a respeito dos 120 e esquecemos o que, em outrora, a quantidade que andava com Jesus. Mas, se você for parar para meditar, nem todo mundo estava escolhido por Deus para receber o batismo do Espírito Santo. Primeiro, se você for olhar nas maravilhas de Jesus, andava mais ou menos uma faixa de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, fora crianças. Ou seja, era uma multidão. Mas, ao decorrer do tempo, Jesus simplesmente repartiu. E você vai ver um pouco antes, quando Jesus ressuscita e vai visitar os seus discípulos, agora não tem mais 15 mil, nem 1000. Simplesmente só tem um pouco mais aí, uma faixa de 500 pessoas. E quando Jesus começa a profetizar, falar a respeito das maravilhas, que ele precisa ir aos céus, ele passa 40 dias aqui ensinando como devemos agir, como os discípulos poderiam atuar, como os discípulos poderiam enfrentar os fariseus, como os discípulos poderiam enfrentar os saduceus, os escribas, como poderia bater de frente com o secretismo religioso, como bater de frente com, aleluia, com o reinado de Roma, o domínio de Roma. Jesus ensinou de uma forma global como eles iriam agir. E simplesmente disse, olha, só uma coisa que Jesus pediu a ele: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A palavra do Senhor vai nos falar que quando Jesus está falando essas palavras, ele estende a mão, ele quer antecipar o Espírito Santo. Porque se ele não toma aquela atitude, os seus discípulos não ficariam empolgados para receber o Espírito Santo. Porque, de uma certa forma, estava passando 40 dias com Jesus, mas viveu Jesus 3 anos e meio. Viveu com Jesus 3 anos e meio. Viu as maravilhas, os livramentos no barco, principalmente os discípulos, os livramentos no barco, as tempestades. E se apegou em Jesus e não queria largar Jesus. Por isso que Jesus estende a mão e quer antecipar. Mas simplesmente é como se Deus permitisse só uma gotinha, só para gerar ali uma ansiedade para eles ficarem. E aí que entra a teimosia e a pressa. Porque de 500 pessoas, pelo fato de habitar a inquietude, a pressa, a desconfiança do mestre, simplesmente de 500 só permaneceram em Jerusalém 120. 380 pessoas abandonaram a promessa. Olha o cuidado. Nunca abandone a promessa.
que Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer. Pode passar 10 dias, pode passar meses, pode passar anos. Mas se Ele cumpriu, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu começo a parar e pensar, por que os outros seguidores que se tornaram discípulos, pelo fato de andar com o mestre, se tornou discípulo, desistiram? Ou seja, cochiou em dois pensamentos. Não deixou o Espírito Santo morar dentro de si. Cochiou em dois pensamentos e disse, será que Jesus vai vir hoje? Será que Jesus vai vir amanhã? E se ele não vir? Se ele não vir? Porque até então Jesus não disse, daqui a 9 dias, daqui a 10 dias, eu irei derramar o Espírito. Não. Simplesmente Jesus foi para os céus e foi pedir ao Pai. Ele disse, irei rogar ao Pai o Consolador. Ou seja, era uma promessa sem tempo para os discípulos, sem tempo dito, falado, ou seja, era sem determinado tempo. Poderia ser no outro dia, mas também poderia ser 2 anos. Mas como estava se aproximando do dia da colheita, né, o dia do culto de ação de graça pelas colheitas, 10 dias após, é ali que os 120 se apegou e disse, nós não iremos sair de Jerusalém. Nós não iremos sair de Jerusalém. Temos que obedecer à ordem do mestre. Eu acredito que aquelas 380 pessoas que abandonaram a promessa, quando viram o ato dos apóstolos acontecer ali, o Pentecostes, começaram a dizer, eu devia ter esperado. Eu devia ter permanecido quieto e não ficado inquieto. Eu devia ter sido paciente para receber essa porção dobrada do Espírito Santo. E ali, naquele evento, tinha mais de 3 milhões de pessoas naquele evento. Era mais de 14 nações, aproximadamente 15 nações habitavam ali. E todos foram cheios do Espírito Santo e começou a profetizar, a falar em outras línguas, conforme a palavra do Senhor nos fala, a xenolalia, língua estrangeira. Cada um discípulo falava a língua de origem das outras pessoas. É como se dissesse, em uma só pregação, falasse grego, falasse português, falasse inglês, falasse espanhol, falasse aramaico, todas as línguas, cada um ouviu aquela mensagem na sua própria língua. Vamos lá adiante. Conforme prometido anteriormente em Atos 1, 4, 5 e 8, o Senhor Deus surpreende os que estavam reunidos com 3 sinais. Olha, primeiro sinal, vento, fogo e língua estranha. 3 sinais que o Senhor surpreendeu. Principalmente se nós formos analisar, os 2 elementos cruciais na Terra é o fogo e o vento. Embora que o fogo, para muitos, é conhecido como destruidor. O fogo é uma força que corrói, que destrói. É um sinônimo de poder. Tanto o fogo quanto o vento é importante, porque o vento é importante para soprar as nuvens. O vento é importante para nos resfriar do calor. O vento, em alguns casos, cria furacões. O vento é muito importante. E se você for parar para meditar lá em Êxodo 14, 21, foi o próprio vento que abriu o mar. Foi o próprio vento. E as escrituras sagradas vão nos falar que aquele vento saiu das narinas de Deus. Quando Moisés estende a mão para o mar e diz, Deus, agora é contigo, porque atrás é Faraó, na frente é o mar, nós não podemos nos passar. Então, a palavra do Senhor vai nos falar que Deus soprou com o seu nariz e saiu o vento das suas narinas e abriu aquele mar, e o povo passou a pés enxuto. Olha lá. Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite, e o mar
tornou-se em seco e as águas foram partidas no meio. Vamos falar também mais na frente. Êxodo 19, 16, 18, que diz: e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Ou seja, sempre Deus se utilizou do vento e do fogo. O fogo para consumir os holocaustos, o fogo para destruir, o fogo para trazer para as pessoas um sinônimo de poder, de força, de destruição, de autoridade. A palavra do Senhor vai nos falar em várias versões, vai nos falar a respeito de fogo e vento mais de 200 vezes na Bíblia Sagrada. Vamos lá adiante. Deuteronômio 5,4 que diz: a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Olha, quando Deus falava com Moisés a respeito do povo, sempre saía dos céus fogo. A palavra do Senhor vai nos falar que Deus, quando fala, sai relâmpago, raios e fogo do céu. A palavra do Senhor é fogo consumidor. Ezequiel 37 vai nos falar também a respeito do vento. O vento que é o espírito, o termo grego ruach, que diz: profetiza ao filho do homem, dize ao espírito, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que viva. Então Ezequiel diz aqui, então profetizei como ele me deu ordem, entrou neles o espírito, e viveram e se puseram de pé. Aqui o espírito, o vento, é a vida, nos traz a vida, é o Espírito Santo de Deus. Vamos mais na frente. Assim é possível conectar o fogo e o vento, indicando a manifestação divina na casa em que estavam reunidos, e línguas, indicando capacitação para testemunho proféticos. Cremos que Lucas, inspirado pelo mesmo Espírito, adequadamente registrou: veio do céu. Nosso Senhor, ao iniciar o seu ministério, orou e o céu se abriu e o Espírito Santo desceu, em uma forma corpórea de uma pomba, desceu sobre a cabeça de Jesus. Está lá em Lucas 3, 21 e 22. Agora os seus discípulos também oraram e aguardaram o cumprimento da promessa que veio do céu. Eu acredito que os discípulos estavam ali e, se você for parar, eu comecei a pensar como posso dizer, quais os hinos entoados pelos discípulos. Creio eu que um deles, eu sei que foi escrito um pouco tempo atrás, mas sim, eu quero imaginar o primeiro hino da harpa cristã, a chuva. Deus prometeu com certeza, chuva de graça mandar, a chuva do Espírito Santo. Eu acredito que, digamos, ele cantasse esse hino. Também aquele, fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser nele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Quando eu começo a cantar esse hino, minha alma se gloria em Deus. E o meu corpo se arrepia completamente, porque eu começo a imaginar o povo lá em Atos dos Apóstolos, cantando esses hinos simples, esses hinos que impactam. Eu acredito que eram hinos de fogo,
entre outros que nós temos hoje nas escrituras da harpa cristã, mas eu quero acreditar que foi hinos assim de fogo que nos trazia aquela confiança, dizendo, olha, quando todos colocarem no altar, aí que o Espírito Santo desce. Era assim que acontecia. Primeiro se fazia o altar, oferecia um holocausto a Deus, e Deus derramava sobre nós o fogo consumidor e nos abençoava. Então, esses hinos aqui da harpa cristã nos impactam até os dias de hoje. E que eu e você venhamos colocar em prática as palavras e as mensagens das Escrituras Sagradas a esse respeito do Espírito Santo. 2.2. Línguas estranhas como evidência inicial, ou seja, aquilo que não é semelhante a uma diferença inicial. Vamos lá. Diferentemente de nós pentecostais, que acreditamos ser as línguas estranhas uma evidência do Espírito Santo, alguns outros não possuem esse entendimento, pois acredita-se que esse batismo é evidenciado por outros meios, fazendo com que critiquem a glossolalia com frequência. Esses homens concordam que o falar em línguas estranhas não é para os nossos dias. Muitos teólogos e filósofos falam a respeito que a glossolalia era só para o povo em Atos dos Apóstolos. Por quê? Comecei a parar e a meditar a respeito disso, porque muitas pessoas hoje em dia usam as línguas estranhas de forma para aparecer. O fogo não é um fogo de Deus, é um fogo estranho hoje em dia, um fogo morto. É só para fazer aquele movimento, aquele ritual na igreja, e simplesmente quando sai da igreja, quando acaba o hino, aquele crente nem sequer dá um glória. Só o crente, por incrível que pareça, o crente só é cheio do Espírito Santo quando toca a música. Quando toca a música, começa ali bailar no Espírito, que ele diz que é Espírito, mas quando acaba a música e senta, aquela criatura ali não dá sequer um glória no culto todo. Mas que Deus venha abençoar e venha abrir a visão e os olhos desses seres humanos que são crentes movimenteiros desse fogo estranho. Vamos lá adiante. Os crentes pentecostais asseguram que há pelo menos 3 narrativas em Atos dos Apóstolos, que as línguas estranhas são visivelmente unificadas ao batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando 120 falaram em línguas. Primeiro ali em Atos 2:4, e também na conversão que eu acabei de falar a respeito de Cornélio e sua família, que está lá em Atos 10:44 ao 46, e ao evento que ocorreu na cidade de Éfeso com o apóstolo Paulo, com os 12 varões. Glória a Deus. Glória a Deus. 2.3. Falar em línguas e a natureza profética. Vamos iniciar. O falar em outras línguas, ou falar em línguas, que mencionamos aqui agora há pouco, as 3 passagens que mais é falada, em Atos 2:4, 10:46 e o capítulo 19, verso 6. Nos remete à natureza profética e missionária do dom pentecostal. Importante aproveitarmos este estudo para fazermos esta associação, pois contribui para não esquecermos que o revestimento de poder visa ao comissionamento e capacitação para o serviço e testemunho. Afinal, o próprio Senhor disse: recebereis e ser-me-eis testemunha. Está lá em Atos 1:8, que através do Espírito Santo nós fomos classificados como testemunha no meio da tal grande nuvem à nossa volta, como nossa testemunha. Esse tem um pouco de cuidado, que Jesus, antes de subir para os céus, ele disse:
Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Que você venha parar e dizer, não venha mais dizer, simplesmente, essa regra aí só foi para o pessoal lá em Israel, em Jerusalém. Não, essa regra aqui é para nós aqui também, do Brasil. E de todos os países, porque ele disse, até os confins da terra, de uma ponta a outra, ou seja, ninguém escapa, todo mundo é e tem que ser a testemunha de Cristo, falar a respeito dele, do nascimento e da morte e crucificação dele, mas também falar a respeito da ressurreição dele e da outra promessa. Ele disse, primeiro ele prometeu o Espírito Santo e ele cumpriu, e também agora ele prometeu que iria nos arrebatar e ele vai cumprir a qualquer momento, em um abrir e fechar de olhos. Glória a Deus. Vamos mais adiante. Que a igreja continue sendo inspirada pelo Espírito Santo a falar das grandezas de Deus, que está lá em Atos 2, 8, 11. Que diz, como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Isso foi o que o pessoal, aleluia, que estava visitando Jerusalém naquele evento gigantesco de mais de 3 milhões de pessoas, disse, essa mensagem aí que Pedro está falando, estou ouvindo na minha língua, mas Pedro é analfabeto, Pedro é um matuto que só sabia pescar. Mas não, quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, o Espírito Santo aperfeiçoa, faz o ser humano ter um QI a mais, ser diferente, ser um ser humano complexo, ser um ser humano muito, muito mais além da compreensão da sociedade. Glória a Deus. Que diz também, outros, partos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, que é a Rússia, Ponto e Ásia, e Frigia e Panfilia, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, como eu falei, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós ouvimos em nossas próprias línguas o falar das grandezas de Deus. Havia cerca de 15 nações, imagine, 15 línguas diferentes, línguas aramaicas, hebraicas, entre outras, que já não se falava mais, uma delas aramaico, já não se falava mais, já havia sido extinguida, mas ao falar Pedro e os outros discípulos, cada um indivíduo da sua própria nação ouvia a profecia de Deus. Glória a Deus. Vamos mais na frente. Magnificar a Deus, anunciar as virtudes de Deus com ousadia em todo o tempo, até que Cristo venha. Aleluia. 1 de Pedro 2,9 vai nos falar: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que eu e você venhamos fazer valer a pena. Que eu e você venhamos fazer aquilo que antes era impossível, hoje é possível. Porque se você for analisar, o povo do Antigo Testamento, os profetas, vivia fiel a Deus, mas não tinha um Espírito Santo contínuo em seu ser. Não tinha. Hoje nós temos essa tão grandiosa e maravilhosa presença do Espírito Santo. E que eu e você venhamos dar valor a esse Espírito Santo. Como eu sempre disse, o Espírito Santo é o nosso passaporte para embarcar nessa jornada. Que eu e você não venhamos nunca, jamais, perder esse passaporte. Porque bem sabemos que sem passaporte nós não conseguiríamos nem viajar, quanto mais chegar no destino final, que é os altos céus. Que Deus continue lhe abençoando e que você venha aqui
comentar, curtir, agradecer a Deus junto comigo essa maravilhosa lição. Eu irei iniciar também no próximo vídeo, tópico 3, propósito e resultado do Espírito Santo de Deus. Que Deus continue lhe abençoando. Amém?